Que a graça e a paz de Cristo seja com todos. Começando então nossa jornada no livro do Apocalipse, mas antes, nessas 2 primeiras semanas, ou talvez nas 3 primeiras semanas, depende do rendimento aqui do estudo hoje e semana que vem, nós faremos um breve estudo sobre escatologia, já que Apocalipse é um livro que trata, na sua maior parte, sobre escatologia. Então, nós precisamos entender o que é escatologia, saber o que é isso, e então podermos aprofundar melhor no assunto. Na semana que vem, se eu conseguir terminar hoje este estudo, semana que vem eu quero começar, ou pelo menos tentar terminar também com vocês, uma comparação do dispensacionalismo e aliancismo e as vertentes escatológicas, que aí vem o pré-milenismo, não vou tratar detalhadamente o pré-milenismo, nem o dispensacionalismo, porque tem muitas variações que vão até desfocar a gente aqui. Então, eu vou passar para vocês o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo, né? Uma comparação dessas 3 vertentes, ou dessas 3 linhas escatológicas para a interpretação do Apocalipse. Obviamente, eu seguirei com vocês o amilenismo, né? A posição do amilenismo. Então, mas só para você ter uma ideia do que nós veremos aí pela frente. O livro do Apocalipse mesmo, nós vamos entrar nele daqui umas 2 ou 3 semanas, propriamente dito. Mas antes, vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe e nos ajude nesse instante. Senhor Deus e Pai, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos juntos aqui sobre esse assunto tão maravilhoso, ó Deus, que é o livro do Apocalipse. Por sinal, um dos livros mais lindos da palavra do Senhor. E pedimos ao Senhor que nos ajude a compreendê-lo, a admirá-lo também, Senhor Deus, e ter a nossa esperança ainda mais fortalecida, a nossa esperança em Cristo Jesus. No estudo de hoje, ó Pai, ainda que seja um assunto um tanto quanto técnico, mas pedimos ao Senhor que também fale ao nosso coração, instrua-nos na Tua vontade, na Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, antes de nós estudarmos detalhadamente aí o livro do Apocalipse, vamos entender um pouquinho o que é escatologia. Obviamente, escatologia bíblica, né? Porque você tem várias escatologias aí fora. Nós seguimos o que a Bíblia diz, então vamos ver o que é a escatologia bíblica. O termo escatologia, ele é uma junção de 2 palavras. Opa, o que aconteceu aqui? É uma junção de 2 palavras na língua grega. Meu computador está tendo vida própria. Só um minutinho. É uma junção de 2 palavras na língua grega. A palavra skatos, que significa último, ou mais precisamente, últimas coisas. E logos, que significa palavra, estudo, doutrina. Então, escatologia é o estudo, a doutrina das últimas coisas. Contudo, meus irmãos, um estudo adequado de escatologia, ele não tratará especificamente dos últimos acontecimentos da história, né? Limitando apenas ao fim, como é comum pensar, né? Mas ele vai tratar também da teleologia, é diferente de teologia. Teleologia, tem uma notinha de rodapé lá embaixo, você vai entender o que significa teleologia, que é a junção de outras 2 palavras, telos mais logia, né? Telos é a vontade, o propósito de Deus, ou a consumação, a conclusão. Então, quando nós falamos de teleologia, estamos falando dos propósitos de Deus sendo concluídos e chegando à sua conclusão com o passar do tempo. Então, a doutrina das últimas coisas, ou escatologia, não trata só das últimas coisas, trata de todo o propósito de Deus apresentado na história da humanidade. E toda vez que Deus apresentou um propósito dele, esse propósito se cumpriu, né? Toda vez que Deus fez uma promessa, essa promessa se cumpriu. Existem, como nós veremos daqui a pouco, existem promessas que ainda não se cumpriram,
que estão reservadas para os nossos dias, para os últimos dias. E você vai entender por que também que eu estou falando que os nossos dias são os últimos dias. Então quer dizer que Jesus está para voltar a qualquer momento? Não sei quando ele vai voltar. Você vai entender também por que últimos dias, tá bom? Mas lembre-se disso, escatologia não é só a doutrina das últimas coisas que irão acontecer, mas sim o desenrolar da vontade de Deus na história da humanidade. Tudo isso envolve escatologia. Por isso que é um assunto muito fascinante. E não só fascinante, mas um assunto muito importante para a vida da igreja. Muito importante mesmo. E por isso que nós vamos gastar um tempinho aqui estudando a escatologia para a gente, quando entrar no livro do Apocalipse, entrar mais seguro ali no livro. Uma escatologia bíblica tratará especialmente da evidência de que Deus tem um propósito destinado ao homem, à história, ao mundo. Este assunto permeia o todo da revelação, a Bíblia, começando pela criação, passando pela expiação, a queda e a expiação, e chegando à consumação da história com a glória por vir. Então, vamos falar um pouquinho da escatologia no Antigo Testamento, no Velho Testamento. É preciso, então, entender que não encontramos escatologia somente nos livros de Daniel e de Apocalipse. Quando a gente fala assim, onde que tem escatologia na Bíblia? Todo mundo pensa, o livro de Daniel, no Antigo Testamento, o livro de Zacarias, uma parte de Isaías, fala sobre o dia do Senhor, o grande dia do Senhor. E o Novo Testamento aí tem bastante, tem lá o sermão profético de Jesus, lá em Mateus 24 e 25, tem o apóstolo Paulo nas cartas falando sobre a volta de Jesus, temos especialmente o livro de Apocalipse, então tem bastante, mas esse é um ledo engano, como eu expliquei para os irmãos, a escatologia envolve não só as últimas coisas, ela trata especialmente das últimas coisas, mas trata também de toda a vontade de Deus acontecida e acontecendo na história da humanidade. Jürgen Moltmann, ele diz o seguinte, do começo ao fim, e não apenas no epílogo, no finalzinho, o cristianismo é escatologia. O cristianismo é escatologia, o cristianismo é esperança. Olhar e andar para frente, e por causa disso também é revolucionar e transformar o presente. O escatológico não é um dos elementos da cristandade, mas é o agente da fé cristã em si, a chave à qual tudo está ajustado. Por isso, escatologia não pode realmente ser apenas uma parte da doutrina cristã. Antes, a perspectiva escatológica é característica de toda a proclamação cristã, de cada existência cristã e de toda a igreja. Então, nós não estamos falando aqui apenas de mais um detalhe, nós estamos falando de um detalhe que está em tudo. Por exemplo, esse templo é feito do quê? O que tem nesse templo aqui? Tijolos, tem ferro, tem brita, tem gesso, tem tinta, tem um monte de coisa, madeira, na madeira acho que não tem não, aqui é de ferro. Telhas. E tem cimento. Correto? Tem cimento. A escatologia não é apenas só um elemento, como se fosse um desses elementos aqui da construção. Ela é o cimento que está em tudo. Você vê o cimento em todas as paredes. Só não vê o cimento no ferro, mas está lá. Carbono está, Carbono está em tudo. Então a escatologia é uma doutrina que, se ela não aparece claramente em todas as outras doutrinas, mas ela está ali de forma a sustentar aquela doutrina. Por exemplo, quando eu falo da criação, o nosso catecismo maior, o breve catecismo, fala que nós fomos criados, o propósito de Deus, o telos de Deus, o propósito de Deus em nos criar, foi para o louvor da sua glória. Correto? Mas quando eu penso na criação de Deus,
eu também acabo pensando na consumação. Porque se Deus me criou para a glória dele, significa que um dia eu estarei com ele. Aí eu vou pensar na doutrina da salvação, a morte vicária de Cristo, o sacrifício de Cristo. A pergunta que vem é, para que ele morreu na cruz? Para quê? Não é o porquê. Para quê? Para nos salvar. Nos salvar da condenação eterna e nos dar a vida eterna. Estou falando do quê? Escatologia. Falando, por exemplo, da comunhão dos santos. Comunhão dos irmãos, comunhão dos santos. A comunhão dos santos é algo importante, é uma doutrina importante na igreja. Ela reflete a doutrina da comunhão intratrinitariana, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, em perfeita e plena comunhão, decidem criar o homem para que o homem tivesse comunhão com eles. E onde é que nós teremos essa comunhão plena com Deus, com o Pai e o Filho? Na glória eterna. Tudo que nós falarmos na Bíblia, de alguma forma, nos remete à escatologia. Por isso que escatologia não é só mais um assunto bíblico. Não que as outras doutrinas não tenham importância, tá? Eu estou mostrando para você que essa doutrina está presente em todas, está interligando, ela está costurando todas as outras doutrinas. Né? Porque ela é muito importante. Né? Já no Antigo Testamento, na história de Israel, vemos que a escatologia era uma certeza religiosa. O que isso quer dizer? Israel sabia que Deus se levantaria a seu favor, julgando os inimigos e recriando a comunidade israelita. Recriando o povo de Deus. Mais à frente eu vou falar com você sobre isso, vou mostrar para você. Por exemplo, eu não creio na restauração da nação de Israel. Eu não creio. Que Deus vai restaurar Israel, vai salvar todos os judeus de novo. Não. A vez de Israel já passou. Israel teve a chance dele, não quer dizer que não haverão judeus se convertendo a Cristo Jesus. Sim, haverão, muitos judeus haverão de ser convertidos a Cristo, não tenho dúvida também disso, creio nisso. Devemos pregar o Evangelho aos judeus, devemos falar de Cristo aos judeus, devemos. Né? Mas, essa ideia do dispensacionalismo, especialmente, prega isso, que um dia a nação de Israel será reconstruída, e o sinal que isso acontecerá é que os judeus voltarão para Jerusalém e reconstruirão o templo de Jerusalém. Isso nunca mais vai acontecer, irmãos. Nunca mais vai acontecer. Quando o templo foi destruído, reconstruíram nos dias de Ageu, do profeta Ageu, nos dias de Neemias e Esdras, reconstruíram o templo, mas a glória do segundo templo nem se compara à do primeiro. E depois veio Herodes, tentou reconstruir, ficou várias décadas reconstruindo o templo, não conseguiu terminar também. Um terremoto devastou aquele templo, não ficou pedra sobre pedra. Eu acho que isso já está de bom tamanho para a gente ver que não haverá uma reconstrução do templo de Jerusalém. Com isso não estou dizendo que não haverá salvação para os judeus. Haverão muitos judeus que serão convertidos a Cristo. Existem eleitos de Deus lá, assim como existem eleitos de Deus em todas as partes do mundo. Mas no momento em que Cristo veio, o tempo de Israel terminou. E agora o Evangelho se volta aos gentios. E a igreja de Cristo é composta pelos gentios. Ok? Também por judeus, é claro, mas não pela nação, como pregam os dispensacionalistas. O fato de haver pouco de escatologia futura, né, falando, por exemplo, aí, do pós-morte, segunda vinda de Cristo, juízo final, ressurreição final. O fato de haver pouco ou quase nada, né, no Antigo Testamento, não quer dizer que não há nada de escatologia ali no Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem alguns elementos importantes que são anunciados. Daí nós usamos o termo inaugurados, né, ou escatologia inaugurada. Quem usa esse termo
Anthony Huckman, ele usa esse termo escatologia inaugurada, né, ali no Antigo Testamento, os quais lançam base para todos esses eventos escatológicos futuros. Quais são esses elementos? Eu vou citar aqui 3 apenas, que eu considero os mais importantes, e junto a esses 3 estão os demais, né? O conceito de o Redentor, né, o Messias, o conceito de reino e o conceito de dia do Senhor. Esses 3 elementos são muito importantes para a gente entender escatologia bíblica, mais especificamente escatologia do Antigo Testamento. Então, falando sobre a pessoa do Redentor, o Messias, nós temos aí, em todo o Antigo Testamento, a promessa da vinda do Messias. Messias, né, no hebraico, Mashiach, significa o ungido, né, Yerushua HaMashiach, né, Jesus, o Messias. Messias significa o ungido do Senhor. O Messias levou o povo de Israel a esperar, né, essa promessa levou o povo de Israel a esperar aquele que viria para libertá-lo da opressão dos inimigos. Deveria ser um grande profeta, como Moisés prometeu, né? Lá em Deuteronômio 18:15, Moisés falou que viria um profeta semelhante a ele, maior do que ele, né? E o povo deveria segui-lo. Esse profeta é o Senhor Jesus. Esse Messias também deveria ser o sacerdote eterno. Lá no Salmo 110, versículo 4, o Messias é descrito como um sacerdote eterno, né? E também o grande rei, conforme nós vemos em Zacarias 9, versículo 9. Jesus reuniu em si esses 3 ofícios. Esses eram os ofícios que caracterizariam o Messias. Eu já comentei com vocês aqui em outra ocasião, Saul, o rei Saul, ele foi rejeitado por Deus, né, a gota d'água para a rejeição, porque transbordou o balde da rejeição de Saul, foi quando ele se meteu a dar uma de sacerdote. Na sua juventude, teve uma ocasião lá que o Espírito Santo o tomou e ele profetizou. Então ele teve o ofício de profeta, ainda que por pouco tempo, mas teve. Passado um tempo, ele foi ungido rei de Israel. Né? Quando o povo quis um rei, ele foi ungido rei. Então 2 ofícios. 2 ofícios numa só pessoa era muito comum. Por exemplo, Moisés tinha tanto o ofício de sacerdote como de profeta. Samuel tinha o ofício de sacerdote e profeta. Né? Davi tinha o ofício de rei e profeta. Saul teve o ofício de rei, de profeta e depois de rei. Mas nunca os 3. No momento em que Saul, impaciente, não esperou Samuel vir para fazer o sacrifício para eles então partirem para a guerra, Saul então toma lá os bois e resolve fazer ele mesmo um sacrifício e dar uma de sacerdote. O povo, quando olhou para Saul, alimentou a seguinte esperança: eis o nosso Messias, eis o nosso ungido. Saul usurpou a glória de Jesus. E aí foi a rejeição dele. Deus rejeitou Saul. Deus pesou a mão sobre Saul. Saul perdeu o seu reino, morreu de forma vergonhosa, viveu de forma ainda mais vergonhosa. Tudo porque ele quis usurpar uma glória que não era dele. Quis não, usurpou uma glória que não era dele. Jesus é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso grande profeta, mas ele também é o nosso rei. Então os 3 ofícios estão na pessoa de Jesus. A narrativa de Gênesis 3 é imediatamente seguida da promessa da vinda do Redentor, né? A narrativa da queda. Assim que o homem peca, cai no pecado, lá em Gênesis 3, e aí, mais à frente, no versículo 15, quando Deus está ali sentenciando, né, as suas criaturas, né, o homem, a mulher e a serpente, ao falar com a serpente, que ali era Satanás,
Deus fala que viria o descendente da mulher, a semente da mulher, que esmagaria a sua cabeça. Estava falando de Jesus, né? E ali a serpente que agiu enganando Eva é o dragão, agente de Satanás, no livro do Apocalipse, que nós veremos daqui a alguns dias. Então você vê como que a Bíblia vai se encaixando de Gênesis a Apocalipse, ela vai se encaixando, né? Ela não é um quebra-cabeças ou uma corrente que se arrebenta nos seus elos e os seus elos ficam soltos. Não, os seus elos são perfeitamente unidos um ao outro, de forma que por toda a Escritura, como diz Gerhard van Groningen, há um fio de ouro passando por toda a Escritura. Há uma mensagem que corta de Gênesis a Apocalipse. Essa mensagem aí é o que nós chamamos de teologia bíblica, né? É um assunto que passa por todas as Escrituras, amarrando todas as Escrituras. Por exemplo, aqui mesmo, esses três elementos: o reino, o rei e os súditos. E o pacto que Deus fez com esses súditos. É um assunto que você vê passando por todas as Escrituras. Aquela frase da aliança, quando Deus faz aliança com o seu povo, diz assim: eu serei o vosso Deus, e vós sereis para mim o meu povo. Ou, sede santos, porque eu, Senhor, teu Deus, sou santo. São frases que perpassam todas as Escrituras. Há, por exemplo, outros que preferem aquela pergunta de Isaac a Jacó: Pai, onde está o cordeiro? Eu ouvi uma mensagem uma vez do reverendo Ludgero Bonilha, falando sobre esse texto, onde está o cordeiro? E ele foi passando por todas as Escrituras. Obviamente não dava para passar por todos os textos, porque são muitos, mas ele foi pegando os principais e foi pontuando. E aí chegou em Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você vê, as Escrituras, os livros são perfeitamente encaixados um no outro, de forma que essas mensagens perpassam todas as Escrituras, sustentando toda a ideia, ali, todo o propósito de Deus. Bem, o Messias também seria descendente de Abraão, da tribo de Judá. Você pode ver lá em Gênesis 22, 18 e Gênesis 49, 10. Eu só vou citar as referências aqui, tá, irmãos? Que são muitas. Nós não conseguiremos ler a não ser uma ou outra só, tá? E também da descendência de Davi, conforme 2 Samuel 7, 12 e 13. O Messias reuniria em sua pessoa o tríplice ministério de profeta, conforme Deuteronômio 18, 18, de sacerdote, conforme Salmo 110, 4, de rei, conforme Zacarias 9, 9. O Messias também é descrito como servo do Senhor. Ele seria o servo sofredor que suportaria a ira de Deus no lugar do seu povo, conforme Isaías 53. Assim, Israel viveu na expectativa da vinda do Messias. O Messias para Israel era a razão de Israel ser Israel. Eles olhavam, eles tinham essa expectativa, porém quando o Messias veio, o povo não o recebeu. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Esse versículo eu acho que agora ganhou um peso ainda maior para você, Um povo que viveu na expectativa. As mulheres judias, elas sonhavam, elas desejavam ser a mãe do Messias. Então, quando nascia o primeiro filho de uma mulher, de uma judia, e ele não era o Messias, ao mesmo tempo que era uma grande alegria ter nascido o primogênito dela, ao mesmo tempo era uma tristeza, porque não foi ela a mãe do Messias. Agora você tem ideia da alegria de Maria ao receber a visita do anjo Gabriel, dizendo para ela que ela seria a mãe do Salvador? Ela seria o ventre que geraria o Salvador? Você tem ideia da grandeza, da alegria dessa mulher? Não foi à toa que ela proferiu um dos cânticos mais lindos
do cristianismo, né? Que a Igreja Católica chama de o magnificar. Né? O magnificar. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. É lindo demais. Mas é bom lembrar que logo no começo ali ela se vê como pecadora, né? Porque só pode reconhecer Deus como Salvador quem se vê como pecador, né? Que os católicos aprendam com Maria. Vamos em frente. O reino, outro elemento importante na escatologia do Antigo Testamento. Vamos precisar de bastante água hoje, viu? A boca está bem seca. A expectativa da vinda do Messias levou Israel a almejar o seu reino, o qual seria a instalação da completa paz e segurança ao povo. Isso pode ser visto na promessa feita a Davi. Vamos ler esse texto, ele é importante, muito, quer dizer, todos são importantes, né? Mas no momento aqui agora, esse texto é muito importante a gente lê-lo. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13, diz assim a palavra de Deus. Segundo Samuel 7, 12 e 13. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. De quem que Deus estava falando aqui para Davi? Não, de Salomão. Ele está falando de Salomão, mas pondo em perspectiva a pessoa de Jesus. Aí está certo. No verso 12 ele diz assim, olha, quando descansares, né, então farei, descansar é morrer, né? Farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti. Então ele está falando aqui de Salomão. E estabelecerei o seu reino. Vou estabelecer o reino dele. E de fato Deus estabeleceu. Salomão, apesar das formas que ele usou para consolidar o seu reino, não serem formas corretas, né, como por exemplo as alianças que ele fazia e os seus múltiplos casamentos, né? Mais de 300 mulheres e 700 concubinas, ou é o contrário, eu sempre me equivoco. Sei que ao todo deu 1000, né? Os casamentos que ele fazia era uma forma de ampliar o reino, porque quando ele casava com a filha de um reino vizinho, aquele reino passava a ter aliança com Israel e assim ia ampliando o poder. Tanto que Salomão enriqueceu absurdamente o reino de Israel. Absurdamente. Né? Não. Aliás, a palavra Salomão significa pai, Absalão, que significa pai de paz. Né? Shalom, né? Pai de paz. E não teve nada de paz, né? Mas o Salomão não, é o Shalomon. Deus é paz, é coisa assim. Tem a ver, o nome dele tem alguma coisa de paz no meio. Né? Por isso que ele estabeleceu o reino, Deus estabeleceu o reino dele em paz. Mas, no finalzinho do verso 13, fala que eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Né? Está falando do reino da descendência de Davi ali. Se você for em Israel hoje, você não vai encontrar nenhum rei chamado Davi, nem Salomão, com quase ou mais de 3.000 anos, né? Quase 3.000 anos. Você não vai encontrar nenhuma pessoa assim lá. Então, Deus falhou na promessa dele, porque se não existe mais o reino de Davi, né? Mas veja bem, como é que o reino de Davi, o trono de Davi, tornou-se eternizado? Na pessoa de quem? Na pessoa de Jesus, o filho de Davi. E não tem como, toda vez que se falar de Jesus, o nome de Davi sempre aparecerá. O que Deus está prometendo para Davi aqui é: seu nome não cairá no esquecimento. Seu nome não cairá no esquecimento. Na pessoa do meu filho, seu nome sempre será lembrado. Né? Aliança.
Mas por que Deus fez isso com Davi? Porque Deus fez uma aliança com Davi. E a aliança de Deus é eterna. E Deus aqui, nesse relacionamento com Davi, ele estava mostrando como a sua aliança é eterna. Né? Sim? Bom, irmão, não vou te responder agora para não responder errado. Eu teria que estudar, eu não estudei esse texto. Eu não vou responder agora para não responder errado. Vamos em frente. O reino de Deus teria como principal característica a sua presença entre o seu povo, na pessoa do Messias. Por isso que um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Né? O seu reino seria estabelecido na justiça. Apesar de o termo reino de Deus não ser encontrado no Antigo Testamento, né, a palavra reino de Deus, o pensamento de que Deus é rei está presente particularmente nos Salmos e nos profetas. Nós estamos estudando aí do Salmo 93 ao Salmo 100, são os salmos da realeza, os salmos que tratam Deus como rei, o rei supremo. Né? Não só esses salmos, tem outros também, né? Mas em especial esses que estão aí recentemente sendo estudados por nós, tratam desse assunto. Né? Nos profetas também nós vemos Deus sendo chamado de rei. Né? Deus, oi? Sim, já estava lá, ali, quando Jesus fala, venha o teu reino, é no sentido de que, né, Deus estava ali com eles, né? Não quer dizer que Deus não estava e agora Jesus estava chamando. Não, venha o teu reino é o sentido de eu desejo, né, ver o teu reino ser proclamado, eu desejo ver o teu reino ser visto e instaurado. Né? Esse é o desejo. Né? Vamos lá. O seu reino seria estabelecido na justiça, como eu já disse. No Antigo Testamento, particularmente nos Salmos e nos Profetas, Deus é apresentado como rei. Deus é denominado frequentemente de rei, tanto de Israel, temos essas passagens aí, Deuteronômio 33, 5, Salmo 84, 3, Salmo 145, 1, Isaías 43, 15, como em toda a terra. E essas outras referências todas aí mostrando para nós Deus como rei de toda a terra. O reino seria também eterno. Especialmente o profeta Daniel, que fala muito sobre o reino, né, desenvolve essa ideia do reino vindouro. Você vê lá no capítulo 2 de Daniel, na sua profecia, ele fala acerca de do reino de Deus, que um dia levantará e que nunca será destruído e que quebrará todos os outros reinos em pedaços e permanecerá para sempre. Você pode ver lá em Daniel 2, 44 e 45. E em Daniel 7, de 13 a 14, como vimos, né, ou como vemos, né, como filho do homem é dado um domínio eterno e um reino que não será destruído. Por causa disso, Daniel prediz não apenas a vinda de um reino futuro, mas conjuga este reino com a vinda do Redentor, a quem descreve como filho do homem. Então observe esse elemento aí do reino sempre presente nas profecias. Né? O fato de seu senhorio, né, o senhorio do rei, não ser reconhecido por todos, se dá por conta do pecado no coração humano. O seu povo sempre foi advertido pelos profetas de que um dia ele, Deus, viria ajustar contas, não somente com Israel, mas com todo mundo. Disso decorre o terceiro elemento escatológico, né, o dia do Senhor. Então, o Messias, que viria trazer a salvação, e junto consigo o reino de Deus, mas quando ele viesse, o dia do Senhor seria então manifestado. O que significa o dia do Senhor? Essa expressão também é encontrada na forma abreviada, né, de aquele dia. Os profetas sempre usam essa expressão, né, naquele dia tal coisa acontecerá, né, aquele dia será de grande terror. Né?
então se referindo ao dia do Senhor. É o dia em que essas promessas haveriam de acontecer, a saber, a vinda do Messias e a instauração do reino de Deus. Este dia, segundo a escatologia do Antigo Testamento, seria um dia horrível para os inimigos de Deus e do seu povo, mas de glória e alegria indizíveis para o povo de Deus. Dois conceitos veterotestamentários, faltou um S aí, né? Veterotestamentários, escatológicos, muito importantes, relativos ao dia do Senhor, são os termos nova aliança e restauração de Israel, né? Então, quando se fala do dia do Senhor, na vinda de Cristo, especialmente a primeira vinda e até mesmo a segunda vinda de Cristo, o termo nova aliança, mais ligado à primeira vinda de Cristo, está presente. Essa ideia, ela é central no Antigo Testamento, a ideia da nova aliança. Deus fez várias alianças com o seu povo no decorrer da história, né? Quando eu falar sobre aliancismo, eu vou voltar nesse assunto com vocês. Deus fez várias alianças com o seu povo, e em cada aliança, Deus apontou para essa nova aliança, que seria a última aliança, mas a bem da verdade, era a única aliança, né? Semana que vem eu vou explicar para você a diferença entre dispensacionalismo e aliancismo. Você vai ver por que nós somos aliancistas. Eu vou explicar isso para você com mais detalhes. Nós não vemos as alianças, apesar de terem sido várias, nós não vemos essas alianças como separadas uma da outra. Pelo contrário, nós vemos essas alianças como elos de uma mesma corrente. E quando esses elos se unem, formam uma aliança só. Formam uma aliança só. A nova aliança em Cristo Jesus, né? A nova aliança em Cristo. Então, nós vamos, semana que vem eu estarei estudando isso melhor com vocês. A palavra nova aliança não se refere somente à vinda do Senhor Jesus Cristo, embora se refira especificamente, mas não só exclusivamente à vinda do Senhor Jesus. A aliança de Deus envolve todo o plano de salvação do Antigo e do Novo Testamento que Deus revelou na pessoa de Jesus. Semana que vem eu vou trabalhar isso com mais detalhes com os irmãos. Então os irmãos aguardem, por favor, né? Vamos lá. Bem, todas as alianças anteriormente feitas com Israel foram quebradas pelo mesmo por conta de sua idolatria. Contudo, sua desobediência não anulou os planos de Deus. Todas aquelas alianças apontavam para a nova aliança, a qual Deus anunciara por boca de Jeremias. Eis aí vem dias, olha só o que Jeremias diz. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Anular aí significa que eles quebraram a aliança com Deus, né? Eles quebraram, mas Deus não quebrou a aliança. Deus não quebrou a aliança com o seu povo. O povo foi infiel a Deus. Deus permaneceu fiel ao povo da aliança, né? Você pode ver isso lá em Jeremias 31 e 32. Veja também os versículos 33 e 34. Essa nova aliança foi instaurada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, conforme vimos em Mateus 26, 28, Marcos 14, 24, Lucas 22, 20, Hebreus 8, 8 a 13 e 1 Coríntios 11, 25. Né? Na pessoa do Senhor Jesus, a nova aliança. Vamos deixar esse assunto para a semana que vem, porque senão eu vou me desviar aqui muito aqui do nosso tema. Aqui. Semana que vem nós falaremos sobre isso. E sobre a restauração de Israel. Como eu já disse aqui no começo,
E nós, aliancistas, nós não cremos na restauração de Israel, lá no final dos tempos, Israel vai ser restaurado como nação, e aquela coisa toda que os dispensacionalistas creem, né? Nós não cremos assim. Por quê? Cremos que o tempo de Israel já passou. Quando Israel deu as costas para o Senhor Jesus, não creu no Senhor Jesus, não o recebeu, isso já estava nos propósitos de Deus, porque com essa rejeição de Israel, como o apóstolo Paulo vai mostrar, com essa rejeição de Israel, a porta do Evangelho foi aberta para os gentios. E assim a igreja de Cristo foi, alcançou também os gentios, né? Para nós aliancistas, Antigo Testamento, a igreja de Cristo não nasce no Novo Testamento, ela nasce no Antigo Testamento, com a formação do povo de Israel, que era a igreja de Deus no Antigo Testamento, né? A Assembleia dos Santos, a congregação dos santos, né? A congregação do povo de Deus, são termos que são usados para a igreja. E no Novo Testamento, a igreja de Cristo é chamada de o Israel de Deus, né? Então, nós não temos essa diferença, né? Nós não fazemos, para nós, a aliança de Deus, como diz a nossa confissão de fé, a aliança de Deus, ela é uma só, sob duas formas, administrada em duas formas, Antigo e Novo Testamento. Semana que vem eu trabalho mais sobre isso. Mas essa ideia da restauração de Israel, né, com a divisão lá do reino após a morte de Salomão, Israel era um reino só nos dias de Davi, até Salomão era um reino só. Mas com a morte de Salomão, seu filho Roboão assume o trono, e ao invés de seguir o conselho dos anciãos, né, dos sábios anciãos, ele seguiu o conselho dos jovens, os seus jovens amigos ali. Os anciãos disseram: Roboão, seu pai Salomão pôs impostos pesados demais sobre o povo não aguenta mais. Roboão, se você aliviar os impostos para o povo, você vai ganhar o coração do povo. Ah, ok, obrigado pelo conselho. Aí foi ouvir os jovens: que isso, rapaz, que história é essa de baixar os impostos? Seu pai enriqueceu Israel cobrando impostos. Aliás, diga para o povo o seguinte: o dedo mínimo, seu dedo mínimo, será pior do que a mão do seu pai. Salomão feriu o povo com açoites, você vai ferir o povo com escorpiões, vai arrancar o couro deles, né? Vai arrancar o couro do povo, literalmente. E aí, deu no que deu. O povo dividiu. Aconteceu a divisão de Israel do norte e Judá ao sul. Israel teve no norte como capital Samaria, e Judá ao sul, capital Jerusalém. E Deus enviou profetas ao povo, tanto ao norte quanto ao sul. Abandone a idolatria, porque com a divisão, o centro do culto a Deus era no sul, em Jerusalém. Era ali que Deus deveria ser adorado, né? Mas Jeroboão, o revoltado lá que liderou a rebelião e que levou 10 tribos e meia com ele para o norte, Jeroboão, não, o povo não pode descer para Jerusalém adorar a Deus, porque se o povo descer para adorar a Deus em Jerusalém, o pessoal lá do sul vai fazer a cabeça deles e esse povo vai se voltar contra mim. Então vamos fazer o seguinte: eu vou nomear os sacerdotes aqui. Aí começou a nomear sacerdotes, à torta e à direito. Começou a instituir lugares, como lugares de adoração. E aí, veja bem, olha só, a idolatria em Israel não começou como idolatria, adorando imagens e ídolos, deuses falsos. Começou com um culto a Deus que foi diluído, descaracterizado, deturpado, e isso abriu a porta para a idolatria. Olha como isso é sério. Se você estudar a história de Israel, ali você vai ver isso. O povo do norte não saiu adorando os Baalinhos logo de cara, não saiu adorando outros ídolos, outros deuses, logo de cara, de imediato. Não, começou com Jeroboão pulverizando o culto.
Para que ir lá em Jerusalém, cara? Você tem aqui do nosso lado, aqui, tem um altar para você adorar. E aí, os sacerdotes que eram ordenados por Jeroboão, não eram da linhagem de Levi, não vinham de uma linhagem sacerdotal, que era instruída desde o começo. O Levitinha, né, o filho lá de Levi, né, o menininho que nascesse na tribo de Levi, desde pequenininho, ele já era instruído a ser um sacerdote, a trabalhar no templo. Jeroboão pegou qualquer um lá e ordenou sacerdote. Sem qualquer instrução, foi e fez, e começaram a adorar do jeito deles, foram pulverizando o culto a Deus, e aí a idolatria entrou. Irmãos, quando a gente deixa de adorar a Deus do jeito que Ele tem de ser adorado, os ídolos entram em nossa vida. E fazem estrago na nossa vida. Deus mandou profetas avisando o povo, abandone a idolatria. O povo não abandonou. Resultado? 722 a.C., a Samaria invade Israel, a parte do norte. Devasta a região. E os assírios tinham um costume todo diferente. Eles traziam grupos de todos os povos e misturavam. Para tirar toda a identidade, todo o nacionalismo, toda a religião, acabar com tudo. Porque aí misturava tudo e virava uma bagunça. É uma anarquia. O sul, vendo isso, ao invés de aprender com o erro dos seus irmãos do norte, continuou na idolatria. E Deus foi avisando, avisando. Passaram-se 110 anos, 112 anos mais ou menos. Chegou a vez de Israel, do Judá. No ano 608, Nabucodonosor, agora não mais a Síria tinha sucumbido diante do poder da Babilônia, porque os impérios são assim, né? Vem um império, cai, vem outro, e assim por diante, né? Foi a vez da Babilônia, que era o grande império da época. Entrou em Jerusalém e devastou Jerusalém. Só que a Babilônia fazia diferente. Ao invés de misturar os povos, não, ela levava a liderança do povo, os poderosos do povo, levava como escravo para a Babilônia. E assim, os judeus ficaram 70 anos como escravos na Babilônia. Mas no meio de toda essa desobediência, no meio de toda essa correção divina, Deus sempre levantava um servo dele para trazer uma mensagem de esperança. É aí que surgem as literaturas apocalípticas. O que é uma literatura apocalíptica? Não é uma literatura que fala do fim do mundo, não. Literatura apocalíptica, apocalipse significa revelação. Era uma literatura que trazia consolo para o povo que estava sofrendo. Quando você ler o livro de Apocalipse, de forma correta, você vai se sentir profundamente consolado por Deus, pela promessa de que você não ficará nesse mundo de perdição, você não vai ser condenado. Aliás, você já não é mais condenado porque você está em Cristo. Você receberá a mais perene consolação que o seu coração pode receber. Se você leu o Apocalipse e ficou com medo, você não entendeu nada. Se você leu o Apocalipse e ficou profundamente consolado e confortado em seu coração, então significa que você entendeu a mensagem do livro. E esse é o meu objetivo com você. Daqui, quem sabe, alguns anos, eu não sei quanto tempo nós vamos levar para estudar o Apocalipse todo. Se for no ritmo de Mateus, vai ser pelo menos 1 ano e meio, né? Mateus foram 3 anos quase, então pelo menos 1 ano e meio aí de Apocalipse. Mas nós vamos estudar, tá bom? Primeiro o Adib, depois o Eduardo. Quer perguntar? Quer falar? Pode falar. A gente fala 10 tribos, mas na verdade foram 10 tribos e meia ficaram no norte e 1,5 ficou no sul, né? A bem na verdade 2, né? É que tanto ficou uma parte dela no norte quanto uma parte no sul, né? Mas as 12 tribos foram divididas, né? Lembrando que Levi não tinha tribo, né? Eduardo? Uhum.
Com certeza. Mesmo, um é resultado do outro, né? Sim. Um é resultado do outro, né? Livro bíblico que você fala? Ah, sim, esse aí, a Bíblia e o Futuro, de Anthony Huckman, da editora Cultura Cristã, A Bíblia e o Futuro. Muito bom esse livro. Então, continuando sobre a restauração de Israel, essa ideia de que o povo seria trazido de volta para a sua terra, seria restaurado na sua terra pela ação do Messias. Com o passar do tempo, essa ideia também foi trazida para o Novo Testamento, para falar da restauração de todas as coisas. Lá em Romanos 8, de 18 a 30, fala sobre a restauração de toda a criação na volta de Cristo. Quando Cristo voltar, então Ele restaurará toda a criação e restaurará também os filhos dele, especialmente, com a ressurreição, e toda a criação será restaurada para a glória de Deus. Temas estes que estão desde o Antigo Testamento e agora trazidos para o Novo Testamento. Irmãos, eu vou parar aqui. Eu disse que se desse a gente continuava. Então já são 9h10, eu já vou encerrando aqui. Semana que vem nós continuamos aqui na escatologia do Novo Testamento, no segundo ponto. Então, por favor, traga a sua apostila. Eu só vou imprimir para quem não teve apostila hoje. Os que semana que vem vierem sem apostila, por favor, traga a sua. Não venha sem apostila. Sim, sim. Justamente, porque ali foi o dia em que Deus, foi o dia do Senhor, julgando o Egito e salvando o seu povo. A ideia do dia do Senhor é essa, a ideia em que Deus vem para julgar os inimigos do povo dele e salvar, e resgatar, e retirar o povo dele do sofrimento. Essa é a ideia. Sim. Tanto é que figuradamente se usa a expressão Canaã para falar dos céus, Sim, sim. Mais uma pergunta, irmãos? Não? Então, semana que vem nós continuamos essa apostila a partir do ponto 2. Como eu disse para você, tem bastante assunto, eu não vou atropelar, não vou correr aqui. Então, já não será mais, semana que vem não falarei com vocês sobre a nova aliança, a diferença entre o aliancismo e o dispensacionalismo, porque só semana que vem, só esse assunto aqui já vai dar pano para manga, tá bom? Alguma pergunta sobre o que vimos hoje? Eu peço que você tenha um pouco de paciência, porque esses estudos introdutórios de escatologia, eles são necessários para nós entendermos Apocalipse. Se você veio, eu sei que você veio hoje já sedento para ouvir alguma coisa sobre Apocalipse, eu estou preparando o terreno, estou arrumando a cama para você deitar, tá bom? Então tenha um pouquinho de paciência e nós vamos chegar lá em breve, tá bom?